Antônio, o título da sua tese é Quem vê perfil não vê coração. A ferida narcísica de desempregados e a construção de imagens de si no Facebook e no LinkedIn. O que você estudou exatamente na sua tese de doutoramento, Antônio? Basicamente, eu estudei o discurso de pessoas desempregadas nas redes sociais, em particular no LinkedIn e no Facebook. Mas, para dizer isso, acho que a gente precisa contextualizar por que eu fiz esse estudo, não é? Por que ele se justificava. A gente sabe que a modernidade, ela introduziu uma coisa que é o aspecto de que as pessoas não mais têm um lugar simbólico fixo na sociedade. Ou seja, antes da modernidade, se a pessoa era filha do padeiro, ela seria padeiro. Se era filho de nobre e assim por diante, não é? A modernidade traz uma coisa de que as pessoas precisam ser reconhecidas pelos outros como aquilo que fazem, como a profissão que exercem e tudo mais, não é? Então, você tem esse elemento de reconhecimento do outro que passa a ser fundamental a partir da modernidade, portanto, a partir do século XIX, não é? Do ponto de vista do trabalho, do emprego, não é? No começo da modernidade, a gente tinha basicamente emprego para todo mundo. Então, você tinha uma questão de um desemprego temporário, que era em seguida absorvido pela própria indústria, pela própria empresa. Com o passar do tempo, isso foi sumindo, começou a surgir uma população de pessoas que não tinham trabalho e que não eram imediatamente, após algum tempo, reabsorvidos pela empresa. Então surgiu o desemprego, não é? O que aconteceu ao longo do século passado? Isso teve momentos de oscilação, então períodos em que houve mais desemprego, períodos em que houve menos. Mas o fato é que ainda no século passado as pessoas tinham certa estabilidade. Então a gente falava, por exemplo, que a pessoa entrava numa empresa, numa indústria e provavelmente permaneceria nela até o final da sua vida, né? Exceto por algumas circunstâncias em que a pessoa era, enfim, desempregada ou era demitida, alguma coisa assim, né? A partir da década de 70, principalmente nos países capitalistas desenvolvidos do Ocidente, isso começou a mudar. Então, houve uma certa flexibilização das relações trabalhistas. Aquela questão de que o sujeito passaria a carreira numa empresa começa a não existir mais. No Brasil, isso se acentuou a partir da década de 90. Com isso, então, você tem uma questão de instabilidade que se coloca no nível do trabalho, da sociedade, e as pessoas, então, precisam fazer alguma coisa para garantir o emprego, para garantir, como a gente diz hoje em dia, a empregabilidade, não é? E além disso, as pessoas, os trabalhadores, precisam ser reconhecidos como o médico, o jornalista, o psicanalista, ou seja lá o que for, o tempo todo. Então, há uma construção e reconstrução desses lugares simbólicos o tempo todo. Isso, por um lado, do lado do mundo do trabalho. Se a gente pensar num contexto social mais amplo, o que a gente tem? A gente tem um fenômeno em que as relações humanas também passaram a ser, relações humanas no geral passaram a ser um pouco mais flexibilizadas. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman fala, por exemplo, de certa modernidade líquida em função da volatilidade desses relacionamentos, né, em todos os níveis, familiar, amoroso, empregatício também, não é? Então, essa coisa dessa volatilidade introduziu ainda mais essa noção de incerteza para as pessoas, de quem eu sou nessa sociedade. Então, com o surgimento das redes sociais, né, em particular, começo dos anos 2000, você tem
agudiçar, vamos dizer assim, desse processo de necessidade de reconhecimento do outro. Não é? Então, as redes sociais, elas passaram a refletir esse momento sócio-histórico em que estamos vivendo, dessa necessidade de reconhecimento do outro. Ou seja, eu preciso do outro para saber quem eu sou e o que faço na vida. Na verdade, isso a gente pensa na psicanálise, que é uma característica da essência humana, da gente precisar desse reconhecimento. Mas isso surgiu ou se aprofundou na modernidade e ficou muito mais agudo nas últimas décadas, né? Então, esse fenômeno das redes sociais, ele traz justamente essa coisa de que as pessoas criam perfis no Facebook, no LinkedIn, no Instagram e etc. E precisam o tempo todo ser reconhecidas como pessoas especiais, como sujeitos que fazem isso, fazem aquilo outro, né? Então, diante desse cenário, como é que a minha pergunta para fazer a pesquisa é: como é que será que os desempregados entram nesse cenário? Já que justamente estão num momento de vida em que não é exatamente valorizado pela sociedade. Ou seja, perderam um emprego, perderam um lugar simbólico que antes tinham. Se o desemprego dura algumas semanas, um mês, 2, isso ainda é tolerado. Mas se a coisa se estende por muito tempo, pode ficar crítico. Então, a minha inquietação nesse sentido veio: como é que será que essas pessoas que estão desempregadas se comportam na rede social, que é esse palco de vender e vender-se o tempo todo, não é? Então, foi a partir daí que a pesquisa surgiu. Antes de você responder o que você descobriu, como ela se comporta, eu queria aprofundar só um pouquinho mais nessa tua base teórica da psicanálise, para que a gente possa ter uma base mais segura, que você olha da perspectiva de que o homem do iluminismo, aquele homem do código cartesiano, de que penso logo existo, ele é o senhor da razão. Uhum. A partir de Freud, como diz Freud, o eu já não é senhor em sua própria Exato. Casa. Enfim, a gente parte da perspectiva da Lacan de que o nosso desejo é o desejo do outro. Uhum. Ou seja, você entende o ser humano como alguém que necessita o tempo todo do reconhecimento, só se constitui a partir do outro. Exatamente. É isso? É isso. É exatamente isso que você coloca. Se o ser humano, para a psicanálise, é constituído a partir do outro, e isso a gente percebe bem, quem tem criança pequena, que percebe que no começo os desejos da criança são muito os desejos traduzidos pela mãe. Né? Tem criança que até pergunta: mãe, eu gosto disso, falando de alimentos, por exemplo, né? E a mãe: sim, filho, você gosta. Não é? Que é nesse sentido de dizer quem eu sou a partir do outro. Não é? E o que a gente está vivendo neste momento, acho que com as redes sociais, é que essa relação de dependência do outro para sabermos quem somos foi aprofundada, foi jogada ao seu extremo. Então, as pessoas publicam alguma coisa nas redes sociais e ficam já ansiosas para saber quantas curtidas vão ter no Facebook, por exemplo, quem vai comentar, quem não vai. Não é? E aí, se eu estou desempregado neste momento, o que eu vou publicar nessas redes? E o que o desempregado publica? Como ele se comporta diante disso tão forte que é essa necessidade de aprovação do outro? Então, isso é que foi curioso, porque eu acompanhei, como é que foi a pesquisa, não é? Eu acompanhei algumas pessoas durante um período que totalizou 1 ano e 10 meses. Então, foi entre janeiro de 2012 e outubro de 2013. E, a rigor, a minha hipótese era de que talvez essas pessoas desempregadas, elas simplesmente se afastassem da rede social, por estarem num momento fragilizado, de ferida narcísica, por isso o título, né? Ou seja, não sou mais aquele funcionário do banco, ou não sou mais o diretor de marketing da empresa, etc. Não é? Então, quem eu sou?
Então eu acompanhei essas pessoas e eu pensava, provavelmente não vão publicar muita coisa. E a constatação que eu tive na pesquisa foi justamente o contrário. Eles se comportavam como se fossem sujeitos, empregados, como se fossem pessoas sem nenhuma condição mais fragilizada, entende? Então publicavam piadas, comentários políticos do que estava acontecendo no momento, publicavam produtos que às vezes tinham comprado, então o sapato que comprou, que gostaria de comprar, festinhas com os amigos, não é? E isso me inquietou um pouco. Eu falei, bom, mas será que estão realmente bem? Será que estão vivendo um momento tão bem assim? Isso tudo eu disse em relação ao Facebook. Em relação ao LinkedIn, que é uma rede social mais corporativa, não é? O que eu notei é que as pessoas, por exemplo, algumas vezes não alteravam o cargo anterior que ocupavam. Então, era como se estivessem trabalhando na empresa anterior. Ou então colocavam algum cargo genérico, do tipo consultor ou especialista em algum assunto. E teve um caso curioso que ele colocou reticências como título do seu perfil no LinkedIn. Então começou a me chamar a atenção essas coisas, de que as pessoas parecia que construíam determinadas imagens de si próprias, não é? De si mesmas, perdão. E eu falei, bom, acho que seria importante que eu conversasse com essas pessoas para saber o que estão sentindo. Porque uma coisa é você ver um post delas no Facebook, outra coisa é ver como é que está o perfil no LinkedIn, e outra coisa é conversar com elas e saber como é que estão se sentindo, o que está acontecendo na vida delas enquanto elas estão procurando emprego e tudo mais. Foi então que eu comecei a trocar mensagens privadas com elas pela própria rede social. E o que me disseram foi que estavam mal, basicamente, não é? Então, pessoas que ficaram aí quase todas mais de um ano sem emprego. E eu procurei, ao escolher sujeitos, então eu tinha na pesquisa sujeitos na faixa etária entre 20 e 29 anos, entre 30 e 39, 40 e 49 e 50 e 59. Eu tinha pessoas basicamente nessas faixas etárias todas. E todas, em alguma medida, tinham um certo mal-estar em função de estarem desempregadas, não é? A pessoa, por exemplo, com mais de 50 anos, ela queria poder voltar a trabalhar para se mostrar útil. Então, estava angustiada com essa questão de que não chamam para entrevista pessoas mais velhas. Uma pessoa na faixa de 40 a 49 que eu acompanhei, pensou inclusive em suicídio durante o período em que estava desempregado. Ficou muito mal realmente, tinha algumas questões pessoais também envolvidas, mas tinha a questão do desemprego, ela perdeu as suas reservas, chegou a dormir no carro porque não tinha dinheiro para pagar, sei lá, uma pensão, um quarto, então dormiu no carro em algumas noites. Então, assim, situações bem dramáticas que a rede social não refletia nada disso. Uma curiosidade que você disse no começo, que a rede social, nesse nosso contexto atual, ela torna mais aguda uma condição. Uhum. Dá para a gente fazer um exercício, uma reflexão e pensar que se, por exemplo, você fez um contato direto envolvido numa pesquisa, Sim. mas essa pessoa na rede dela, interpessoal, social, o comportamento dela com as pessoas seria diferente do comportamento da rede social? Ela teria mais abertura, demonstraria mais o momento pelo que ela passa? Ou seja, a rede social tem um poder transformador e que molda uma persona, tem um poder maior do que na relação pessoal? É isso? Eu não saberia dizer como é que essas pessoas estavam se relacionando, vamos dizer, no mundo presencial, que acho que é a sua questão, né? Como é que era essa questão no mundo presencial na comparação com as redes sociais. Então, o meu contato com elas foi sempre virtual, não é? Então, eu não saberia lhe dizer se na vida pessoal tinha um pouco mais de intimidade, se falavam
um pouco mais desse mal-estar com amigos próximos, alguma coisa assim com a família. Mas mesmo no virtual, de uma maneira diferente, que não é na lógica da rede social, em que você posta, não é uma interação direta, o comportamento já era diferente. Já era diferente, sem dúvida. Porque, para mim, relataram esse mal-estar que estavam vivenciando, né? Então, havia diferenças singulares, questões singulares envolvidas para aquele sofrimento, mas tinha algo comum ali, que era todos estavam criando determinadas imagens no Facebook e no LinkedIn para os outros. E era como se nada tivesse acontecido, era como se não estivessem desempregados, né? Um ou outro apenas falou do desemprego logo depois que foi demitido, inclusive falando mal, eventualmente, do ex-chefe ou da empresa, de como foram tratados mal naquele momento da demissão. Mas depois não falaram mais essa questão do desempregado. Uma constatação que eu fiz também, mencionei que muitos publicavam piadinhas, essas piadinhas que aparecem nas redes sociais, e eles compartilhavam, mas nunca houve piada sobre o desemprego. É um tema evitado. Porque a piada tem graça quando você não se identifica com a vítima. Se você se identifica com a vítima da piada, ela não tem graça, obviamente, para você. Então, simplesmente não havia piada nesse sentido, porque estavam justamente passando por um momento difícil. Antônio, você ressaltou que o LinkedIn é uma rede social voltada ao mundo corporativo. E é curioso porque, como você disse, que as pessoas mantinham um cargo antigo ou deixavam algo um pouco dúbio, o que contraria a ideia inicial do LinkedIn, que talvez que seja, entre outras coisas, de prospectar novos cargos, novas possibilidades de emprego. Ou seja, elas preferiam não revelar e, com isso, talvez não sinalizar com um desejo que levaria a um novo cargo, a admitir uma situação momentânea negativa, é isso? A questão é a seguinte, teve uma ou outra pessoa que colocou no cargo, no perfil do LinkedIn, que estava procurando oportunidades, porque não usam a palavra emprego, né? Buscando oportunidades, para usar um bom eufemismo. Mas eu conversei com essa pessoa depois de vários meses e eu falei, como é que é isso para você, de você colocar que está procurando uma oportunidade no LinkedIn? Ela falou, eu tenho muito desconforto, isso já depois de quase um ano, porque ela me disse o seguinte, no Facebook eu não coloco o cargo, né? Então as pessoas nem notam que eu estou procurando emprego. No LinkedIn isso não tem jeito, se eu coloco que eu estou procurando um trabalho, uma oportunidade, as pessoas vão notar que eu continuo desempregada, ela me disse. Então, a sua pergunta se o LinkedIn não seria uma rede justamente para propiciar novas oportunidades, novas possibilidades de emprego, mas me parece que a rede, assim como o Facebook, é muito mais para uma construção de imagem para o outro, do que propriamente para procurar um emprego. Até usam para procurar um emprego. As empresas, algumas delas até usam para recrutar, não digo que não usem, usam. Mas é uma rede muito mais para se mostrar de determinada forma. Assim como o Facebook. Então, tudo que se publica, tudo que se comenta, faz parte de uma imagem que o sujeito quer construir para o outro e quer ser reconhecido como tal, não é? E se eu comecei a entrevista dizendo que a modernidade ela traz essa volatilidade de lugares simbólicos que a gente ocupa, e, portanto, a gente acaba construindo diferentes imagens e diferentes contextos da nossa vida familiar, vida profissional, etc. Mas a rede social, virtual, o que ela traz é um escancaramento disso. A gente cria uma imagem no Facebook, a gente cria outra imagem no LinkedIn, e eu até comento na tese em um determinado momento que se você apagar o nome das pessoas nos dois perfis, você vai olhar e você não vai saber que se trata da mesma pessoa. E quão diferente isso é das nossas relações, como você disse, relações presenciais? De alguma maneira, a gente também, numa relação interpessoal, a gente cria uma imagem e mais, a pessoa se relaciona com uma imagem que ela criou de nós, certo? Mas a rede social, ela transforma isso, não é só
a gente pula da relação pessoal para o mundo virtual. Há toda uma transformação quando a gente muda de ambiente, é isso? O que acontece, assim, acho que não dá para separar completamente essa separação, mundo presencial e virtual é mais didática, porque você tem um certo contínuo aí nesses dois mundos, digamos. Ou seja, mesmo que no mundo virtual você consiga selecionar um pouco mais os elementos que você vai colocar para o outro, ainda assim o que você coloca tem a ver com você. De alguma forma, não é? O que acontece é que nas relações presenciais, talvez essa coisa de você inventar um personagem para você fique um pouco mais difícil. Porque você olha para a pessoa, então a gente tem mecanismos de reconhecer né, literalmente se a pessoa está sendo falsa ou não, se ela está... Geralmente, pelo menos, né? Na rede social isso já é um pouco mais complicado. Como é que eu sei que, vendo determinados perfis ou posts das pessoas, eu sei que ela está bem ou mal? A rigor não dá para saber, né? Você teria que perguntar, como eu fiz, num caráter privado, para saber como é que a pessoa está se sentindo, se ela disser também, obviamente. Algo importante, Antônio, é que essa dependência, que é, como você disse, agudizada, da aprovação do outro, enfim, como o outro nos vê, isso causa sofrimento. Causa porque a gente vive uma era em que você tem um narcisismo exagerado em todos, né? O narcisismo, em Lacan em particular, nada mais é do que certo investimento numa imagem própria, uma imagem de si. E que, ao contrário do que as pessoas no senso comum imaginam, o narcisista é aquela pessoa que só enxerga a si, né, que se acha o máximo, etc. Isso é um aspecto do narcisismo, mas a característica provavelmente mais fundamental do narcisismo é essa dependência do outro para reconhecer certa imagem que o sujeito quer projetar, né, de si. Então, essa coisa das redes sociais vive esse momento de um narcisismo exagerado, de uma dependência, portanto, que é isso que estamos falando, desse reconhecimento, dessa aprovação do outro. A ponto de que as pessoas se sentem muito mal, para voltar ao termo da minha tese, nesse momento em que estão desempregadas, porque o desemprego acaba se tornando uma ferida narcísica para a pessoa. Ela não pode mais dizer... estou na crista da onda, socialmente falando. Eu estou num lugar marginalizado. As pessoas não querem falar dessa coisa do desemprego. Uma das mulheres que eu pesquisei, que eu acompanhei, né, ela me disse assim, numa mensagem privada, as pessoas perguntam como é que eu estou e isso começa a me deixar mal, porque eu queria ter novidades para publicar na rede social e eu não tenho. E ela inventava, na verdade não inventava não, mas ela sempre que podia, ela colocava alguma coisa. Ou seja, há uma certa necessidade de publicar algo, de manter esse reconhecimento ativo o tempo todo. Antônio, seria demais, a gente tem aqui 3 minutos, mas eu acho importante essa questão, seria demais dizer que há uma completa transformação. Se a gente olhar para o Freud, na interdição do gozo, lá no começo do século passado, que essa interdição trazia ao corpo a histeria. Hoje há uma mudança completa e, na verdade, hoje há a imposição do gozo. Filho. Você tem que ser sempre viver o prazer, o bom momento, é isso? Com certeza, tem um imperativo do gozo. Então, goze, desfrute a vida. O problema é que o gozo, Lacan dizia, que não é prazer só. Pelo contrário, tem uma dimensão de sofrimento muito grande. Você goza na medida em que você ultrapassa determinado limite nessa relação com o outro. E isso vai trazer desconforto, porque você percebe que você precisa desse outro para gozar, para desfrutar dessa relação que você estabelece.
E a dependência. E essa dependência. Você, algo mais prático para os estudantes que estão acompanhando e querem saber como você pesquisou, as pessoas que você acompanhou, elas sabiam que você estava fazendo uma pesquisa ou você acompanhou e depois nas conversas isso foi revelado? Isso te atrapalharia se elas soubessem antes? Então, eu as acompanhei durante alguns meses sem dizer nada, porque a rede social permite isso justamente, né? E aí, mas aí ao final, com essas com quem eu gostaria de conversar, de saber como é que estavam se sentindo, aí sim eu comuniquei, eu falei, olha, eu estou fazendo uma pesquisa de pós-graduação, eu gostaria de saber se você aceita participar, não é? Então, só depois eu falei para elas, correndo o risco, obviamente, de alguma chegar e dizer, não aceito, não autorizo a participação, ok. Mas antes você estava fazendo uma observação social, como observando o cotidiano. E daí, depois de informado, isso te permitiu aprofundar nas questões, exatamente. Entendi. Tony, eu queria te agradecer pela gentileza da entrevista, por compartilhar com a gente essa reflexão que é tão atual e que eu acho que muita gente está tentando entender ainda como tudo isso se passa. Queria te agradecer pela entrevista e te parabenizar pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigado a você, Rodrigo.